Muito bem, meu amigo, minha amiga, conta aqui para mim como é que um advogado pode dar um prejuízo para o seu cliente de quase 350 mil reais. É possível isso? É possível sim, e eu vou te responder nessa aula. Por que vou te responder isso? Porque vou te dar um exemplo da diferenciação e nessa aula abordaremos a diferenciação entre a chamada responsabilidade civil contratual e extracontratual. E este exemplo, este prejuízo está relacionado à fixação de juros moratórios. O advogado deixou passar o tempo, demorou para fazer, então, ajuizar a sua ação, ou não viu que o juiz tinha fixado erroneamente lá o ponto inicial da fixação dos juros moratórios. E só aí conseguiu, então, fazer ou dar um prejuízo de quase 350 mil reais. Para quem não me conhece, sou Leonardo Agostini, estou aqui nesse nosso curso de responsabilidade civil, dando aulas sobre responsabilidade civil, fazendo com que você seja o melhor advogado, um advogado altamente especializado nessa área. Muito bem, nós estamos dentro desse curso falando das várias espécies de responsabilidade. Antecipadamente, eu já mencionei nas aulas anteriores, você que está acompanhando tem que acompanhar todas as aulas e inclusive fazer os exercícios de fixação que apresentarei a vocês. Vocês verão como é interessante, como são interessantes estes exercícios de fixação. Pois bem, nós falamos lá da introdução à responsabilidade civil, das várias, então, funções da responsabilidade civil. Isso é para deixar qualquer advogado afiado aí, inclusive com a revisão do Código Civil. Pois bem, agora eu vou falar do quê? Das diversas espécies de responsabilidade civil. Aqui os tipos de responsabilidade. E vou seguir, obviamente, como sou professor também, vou seguir aqui o que os módulos, o que os livros nos apresentam. As diferenciações, diferenciação não, né? Pelo amor de Deus. A diferenciação ou as diferenciações existentes na doutrina entre estes tipos de responsabilidade. A responsabilidade civil e ver a diferença dela para a responsabilidade penal. Existe hoje, na realidade também, uma diferença entre a responsabilidade civil e a responsabilidade civil no âmbito das relações do consumo. Então, responsabilidade civil do consumidor, né, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Também veremos aqui a diferença entre a responsabilidade contratual e extracontratual, que é o objeto dessa nossa aula. Veremos a diferença entre a chamada responsabilidade direta e a indireta. E depois, obviamente, para fechar com chave de ouro, nessa parte introdutória, conceitual, subjetiva e objetiva. Quem não domina a diferença da responsabilidade civil subjetiva, a clássica, para a responsabilidade civil objetiva, baseada eminentemente no risco, aí ele está no mato sem cachorro, diria meu falecido avô. Você está no mato sem cachorro, não tem nenhuma bússola para se guiar, e aí você vai errar o caminho, é capaz de ter aí um grande prejuízo. Pois bem, senhores, quando eu estou falando e dando esse exemplo aqui da diferenciação ou do prejuízo que um advogado ruim, um advogado mal preparado, aquele que não atua na área, não estuda como você, não estuda como eu, enfim, aquele que não está preocupado em prestar um bom serviço para o seu cliente, o melhor serviço para o seu cliente, pois bem, ele vai deixar ou causar um grande prejuízo em casos em que ele não consegue diferenciar, saber a diferença básica entre a chamada responsabilidade contratual e extracontratual. E eu vou apresentar aqui um exemplo para vocês. Vejam só aqui esse exemplo. Olhem aqui um acidente, o mesmo acidente relacionado a uma ação indenizatória em potencial. Acidente com morte de passageiro. Imaginem lá que o passageiro comprou a sua passagem numa empresa de transporte, qualquer empresa de ônibus, foi fazer uma viagem Curitiba-São Paulo e durante essa viagem aqui acabou por ter um acidente e esse passageiro veio a falecer. Muito bem, seus familiares entrarão com essa ação. Se o advogado sabe diferenciar a responsabilidade contratual da extracontratual, e eu já vou apresentar bem o conceito delas e também as várias particularidades para que você entenda e nunca mais esqueça isso, se ele sabe diferenciar, ele vai falar, não, aqui nós temos um contrato de transporte, tendo um contrato de transporte, se eu estou diante de uma indenização que é ilíquida, o juiz tem que fixar o valor da indenização dos danos morais, o pensionamento, o ressarcimento dos eventuais danos materiais, tudo isso ele fixará lá na sentença, ele sabe que se aplicará a súmula, não se aplicará aqui, no caso, a súmula 54 do STJ, mas sim se aplicará, no caso, aqui o artigo 405 do Código Civil. Por que digo isso?
porque nós teremos aqui que os juros de mora contar-se-ão só da citação, porque nós estamos diante da responsabilidade contratual. E esse advogado sabe que quanto antes ele ajuizar a ação e quanto antes ele citar o réu, ele verá esse prejuízo da vítima minimizado. E, obviamente, os seus honorários também aumentarão, não esqueçam disso, né? Porque se você faz um contrato de sucesso, geralmente contrato de sucesso, 20%, 25%, 30%, tem alguns que cobram 40%, eu acho meio absurdo, mas tudo bem, faz parte da relação contratual. Se nós estamos diante aqui, então, de uma relação contratual em que os juros de mora contar-se-ão a partir da citação, nós veremos que nós temos aqui que ajuizar o quanto antes a ação. Então, nesse caso aqui do acidente com morte de passageiro, em 22 de junho de 2020, o advogado ajuizou a ação rapidamente, um mês depois, e já foi, partindo do pressuposto que um mês depois já foi citado a empresa também dentro desse mês, você verá que os juros moratórios ali, entre o fato, o acidente, 22 de janeiro, e depois, 22 de junho, desculpe, e então a ajuizamento da ação, que é 22 de julho, no meu caso hipotético, um mês só após, daria basicamente R$4.000, se a indenização só dos danos morais fosse fixada em 450 mil, que é 300 salários mínimos, aí na época que estou tratando esse vídeo. Pois bem, então aqui os juros moratórios seriam pequenos, só R$4.000. Agora veja o seguinte, a outra situação, o advogado se enrolou, perdeu lá documento, esqueceu da ação, demorou, de repente o cliente veio lá e chamou, doutor, como é que tá minha ação? Já ganhamos. Ele falou, meu Deus, esqueci dessa ação, olha só que loucura, eu vou fazer a ação correndo. E ele fez o quê? Ajuizou a ação com 4 anos, 11 meses e 29 dias. Veja que aqui, propositadamente, estou colocando quase o prazo prescricional dos 5 anos previsto lá no CDC, partindo do pressuposto que nós estivéssemos trabalhando num contrato de transporte sob o âmbito da relação de consumo, correto? Pois bem, nesse período, olha que grave, nesse período entre, então, o acidente e o ajuizamento da ação com a citação do réu, não contar-se-ão os juros moratórios, porque os juros moratórios só incidirão a partir da citação do réu, porque há aqui a chamada responsabilidade civil contratual. Então, a mora somente vai ser contada nesses casos a partir do momento que eu o constituo em mora, porque é uma obrigação ilíquida. Então, a constituição em mora se dará lá com a citação que é o artigo 219 do CPC, correto? Então, a partir dali que ele réu estará constituído em mora. E qual será, então, a diferença aqui em se tratando só de juros de mora? Fiz um cálculo aproximado, obviamente. Senhores, vejam só, se a indenização dos mesmos 450 mil for fixada, como eu levei quase 5 anos para ajuizar, eu não, né? Porque o Leonardo sou muito diligente e muito preocupado com isso, você também não fará isso. Mas como o advogado demorou para a ajuização, só esse período entre o ajuizamento da ação, aliás, entre o acidente e o ajuizamento da ação, gerou um prejuízo de R$355 mil. É isso mesmo, R$355 mil, porque esses juros moratórios não poderão ser cobrados do réu. Só serão cobrados a partir do momento da sua citação. Então vejam só, se você não dominar a diferença entre responsabilidade contratual e extracontratual, se você não se atentar para esse fato, o seu colega não estiver se atentando para esse fato, não estiver estudando a responsabilidade civil, ele nem sabe que há essa diferença gritante. E nós estamos falando aqui também não só um prejuízo grave para o cliente, que é mais do que preocupante, mas ainda mais do que isso, um prejuízo para o seu próprio bolso, né? Você advogado deixará então de receber aqui, eu já vi isso acontecer, senhores, várias vezes advogo para empresas e assim eu dou aquela tapa na cabeça, falando, meu Deus do céu, o advogado não só prejudicou o seu cliente, que já é grave, mas também prejudicou o seu próprio bolso, porque se ele tem um contrato aqui, geralmente eles cobram aqui uns 30% dos familiares da vítima, 30% sobre 355 mil, nós estamos falando em mais de 105 mil, né? 105 mil reais. Então é mais de 100 mil reais que deixou de vir para o bolso do advogado. Pois bem, é isso que acontece. O advogado mal formado, o advogado que não está pagando um curso, o advogado que não está se especializando, não está participando de palestras, não está aqui acompanhando a minha página do YouTube. Se você gosta, vai lá no YouTube, no Leonardo Agostini Advogado, veja lá, fique inteirado. Também, se não está me acompanhando aqui no Instagram,
passe a acompanhar com as minhas dicas lá no @LeonardoAgostini76, não esqueça disso, Leonardo Agostini 76, curta, compartilha esse conteúdo para chegar para mais pessoas. Pois bem, senhores, se ele não está se especializando, é isso que acontecerá. Por quê? Porque ele não sabe diferenciar o básico que é a responsabilidade civil contratual e extracontratual. Dito isso, senhores, eu já estou aqui dizendo para vocês que nós temos aqui uma grave situação de um prejuízo causado pelo advogado se ele não sabe diferenciar um tipo básico de responsabilidade, que é a responsabilidade contratual da extracontratual. Agora vamos então entrar no assunto propriamente dito. Eu queria só alertar vocês. O que nós vamos falar agora? Vamos falar então disso, da responsabilidade, da diferença da responsabilidade contratual e extracontratual. Esse foi só um dos problemas que levantei. Vejam duas situações que separei para vocês, dois casos hipotéticos, e usei um exemplozinho da minha infância, né? O Chaves e o Kiko lá do programa do Chaves, enfim, que passam no SBT eternamente. O que acontece? Vejam só dois problemas. O Chaves está brincando com a sua bola e dá um chute com muita força, atingindo o nariz do Kiko, quebrando. A pergunta que eu te faço, qual que é o prazo prescricional para o Kiko reclamar esse prejuízo? Além do mais, a partir de quando se contariam os juros moratórios? Agora vejam uma outra situação. O Chaves contrata a empresa de transporte do Kiko Zuber, para ir de Curitiba a São Paulo. No trajeto, o Kiko daí dorme. Não foi o Chaves que fez o problema, causou o problema, mas sim agora o Kiko. O Kiko dorme, capota o carro e o Chaves, coitadinho, morre. Te pergunto, qual é o prazo prescricional nesta situação? E mais, os juros moratórios contam-se a partir de quando? É isso, senhores, que eu quero trabalhar com vocês. Vejam só que duas situações pequenas, simples, são aqui importantes para a gente identificar a diferença de enquadramento. Por quê? Porque eu vou ter um prazo prescricional na situação 1 e vou ter um prazo prescricional bem diferente na situação 2. Além disso, também terei a contagem dos juros moratórios diferentes na situação 1 e também terei a contagem dos juros moratórios diferentes na situação 2. Além disso, ônus da prova. Vejam só, o ônus da prova também será diferente na situação 1 para a situação 2. Por isso é importante saber diferenciar a chamada responsabilidade extracontratual da contratual. Para aqui, pergunto para você, nesse meu caso hipotético aqui do Chaves e do Kiko, o problema 1, nós estamos tratando de responsabilidade. Que tipo de responsabilidade? Responda para mim. Para um pouquinho aqui a aula e dá uma respondida. Responsabilidade contratual ou extracontratual? Já no caso 2, nós estamos diante de um problema envolvendo responsabilidade contratual ou extracontratual? Responde aí para mim e eu já vou falar para vocês da resposta correta. Pois bem, senhores, dito isso, então vejam, a importância de diferenciar esses dois tipos de responsabilidade está mais do que gritante, né? Por quê? Porque vejam só, já adiantando um pouquinho das diferenças, no caso nós temos uma prescrição mais curta, se envolver dois tipos, ou dois indivíduos, né, que estejam em pé de igualdade, seja uma relação tipicamente civil, não é uma relação de consumo, não é uma relação do direito público lá, em que o Estado haja responsabilidade do Estado. Então, entre duas pessoas físicas, duas pessoas comuns, nós temos um prazo para reclamação, prazo prescricional de 3 anos, um prazo mais curto. Agora, se eu estou diante de uma relação contratual, e ainda mais se ela for aqui baseada no CDC, ou mesmo numa relação aqui que esteja lá no âmbito do direito público, o prazo é um pouco mais alongado, o prazo é de 5 anos, lá do CDC. Então veja, já tem uma diferença de prazos prescricionais. Numa eu posso ver prescrever antes o direito, a pretensão, na outra eu posso ver prescrever depois. Então eu tenho que saber diferenciar. Além disso, os juros moratórios também se contam de forma diferente, como vocês viram no meu exemplo. Eu já adiantei isso. No caso da responsabilidade tipicamente extracontratual, nós temos a diferenciação de que os juros moratórios contam-se em tese a partir do evento danoso, aplicando-se aqui a súmula 54 do STJ. Já no caso da responsabilidade contratual, se eu não tiver ali, obviamente, uma dívida líquida, né, vencida, que daí é diferente, né? Se a dívida líquida é vencida, eu já estou contando a partir da mora do próprio agente. Se eu não tenho essa dívida líquida vencida, então uma obrigação ilíquida, que é o exemplo que eu dei lá do acidente, eu estarei contando aqui os juros moratórios só a partir de quando? A partir da citação, que é quando eu apresento a pretensão para o réu e digo, você a partir de agora, se não me pagar, estará constituído em mora. E daí lá no final o juiz vai fixar essa data. Então aqui já tem uma grande diferença. Então, senhores, é importantíssimo diferenciar
Além do que, só a título de curiosidade, como estou num curso de responsabilidade civil aqui, que eu não quero aprofundar muito, enfim, estou direcionando mais àqueles iniciantes, mas sem aprofundar muito, há muita importância na diferença entre a responsabilidade contratual e extracontratual. Por que digo isso? Se você pegar a doutrina e ler a melhor doutrina atual, desde Ponce de Miranda, que eu adoro, né? Enfim, quem gosta de Ponce de Miranda, o maior gênio do direito, para mim, privado do Brasil, quiçá um dos maiores gênios do mundo. No caso aqui, desde Ponce de Miranda, Caio Mário da Silva Pereira, Orlando Gomes, Washington Monteiro, que é a doutrina clássica, né? E vindo aqui para os mais novos, Flávio Tartucci, Simão, Gustavo Tepedino e tantos outros autores de bom quilate, vocês verão que eles apresentarão várias diferenças relacionadas aqui à necessidade ou à importância da diferença entre a responsabilidade contratual e extracontratual. Por quê? Porque no âmbito do contrato nós temos aqui nós pressupomos que as partes já se conhecem, que as partes já têm um relacionamento, que as partes discutiram as condições do contrato e estão dentro da autonomia, do âmbito da autonomia privada. Alguns dirão que não, que existe muita restrição, mas não. Estamos dentro do âmbito da autonomia privada em que eu posso criar regras específicas para aquele contrato. E aí eu posso aumentar o grau da indenização, diminuir a indenização, minimizar os riscos ou até afastar a responsabilidade. Como assim, Leonardo? Afastar a responsabilidade? Sim, existem as chamadas cláusulas de não indenizar. Eu também tenho a cláusula prevista lá no artigo 417 do Código Civil, que fala, a cláusula penal, que fala da indenização pelo prejuízo mínimo reparatório, né? A cláusula penal com o mínimo reparatório. Estamos fixando uma cláusula penal, mas isso aqui é o mínimo reparatório. Se eu comprovar que houve um prejuízo maior do que esse, comprovando, você tem que me pagar. Então veja como eu estou aqui graduando a indenização. Já na extracontratual eu não posso graduar, eu simplesmente tenho que indenizar, a indenização mede-se pela extensão do dano, artigo 944 Código Civil, então como a indenização mede-se pela extensão do dano, eu tenho que pagar todo o prejuízo. Eu não posso passar a pagar menos. É claro que existem aqui exceções, fazendo só parênteses, dá uma olhadinha lá na responsabilidade do incapaz, em que eu posso haver uma redução por conta dessa peculiaridade do incapaz, mas também existem em alguns casos lá também do parágrafo único do próprio artigo 944, quando eu estou falando da possibilidade da desproporção do dano, essa situação eu posso também reduzir equitativamente a indenização, mas são exceções, tá, senhores? São exceções só para que vocês lembrem que elas existem, mas a regra é, eu tenho que indenizar todo o dano. Então aqui, vejam, eu já tenho uma necessidade de diferenciar o âmbito ou o tipo de aplicação da responsabilidade. Por isso que é importante saber diferenciar. Então aqui, sem aprofundar muito, saibam que existem várias razões. Quer aprofundar, dá uma olhadinha no Tratado de Direito Civil do professor Nelson Rosenwald, Cristiano Chaves de Faria, que eles vão tratar ali quando eles estão fazendo essa diferenciação, vão colocar 8 diferenças e explicar essa possibilidade. Então dá uma aprofundadinha no seu estudo, é interessante. Mas para nós o que nos interessa existe sim razão e permanecerá essa razão com a revisão do Código Civil. Não tem como não mudar. Mudará uma coisinha aqui ou outra, mas, enfim, tem como existir e o porquê dessa razão.